Tá. Então, nós estamos aqui com o palestrante, o Abelardo. Deixa eu pôr o mouse aqui, porque está melhor. Pronto. Tá, o Abelardo aqui, ele já está na tela. Eu estava comentando, ele é expositor do grupo de filosofia espírita da Seara Bendita e trabalhador da assistência espiritual também da Seara Bendita. Tá? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre, que possamos receber esses momentos de reflexão para ajudar no nosso crescimento espiritual. Cumprimentando a todos que estão nos escutando, aos amigos do Amor e Paz, agradeço ao Alexandre pela calorosa recepção aí na nossa casa. E também agradeço a todos os que estão nos escutando. E vamos hoje falar sobre mais uma das palestras que estão tendo esse mês, do mês espírita, a promoção da USE, o evento da USE. E hoje nós vamos falar sobre a gula. Bom, eu acho que a gula sempre é um ponto que todos nós temos alguma dificuldade em lidar com isso aí. Talvez não seja algo tão sério, mas sempre temos um pouco de, queira ou não, momentos de que a gente exagera um pouquinho na alimentação, né? E é bastante comum, inclusive, que nós estejamos assim numa festa ou num almoço interessante e dizendo, olha, já estou satisfeito, mas eu vou pegar um pouco mais só de gula. Então, será que esses momentos que nós damos esses pequenos deslizes, será que isso aí seria realmente algo muito grave? Seria um pecado capital? Lembrando que na tradição da Igreja Católica, pecado capital eram os pecados mais considerados mais graves, né? Então, o que nós nos propusemos hoje a trazer aqui é algumas reflexões ao longo da história, diversas pessoas que pensaram sobre isso aí, inclusive na parte científica e principalmente também na nossa doutrina, nas obras de Kardec. E a ideia é que essas reflexões sejam um subsídio para nós entendermos melhor o que é a gula e o que ela pode trazer de problemas para a gente, tá? Esse seria o nosso objetivo. Aqui eu vou trazer um quadro do Bosch, é um quadro que ele retrata todos os 7 pecados mortais ou pecados capitais. O nome do quadro dele era como pecados mortais. Eu estou retratando basicamente aqui a parte da gula. Podemos ver aí o seguinte, que não é uma impressão que dá, é que não é um pouco a mais está sendo comida. A pessoa está sentada, já comeu bastante, o outro está bebendo da forma até parece um pouco exagerada, e mesmo já tendo comido bastante, está vindo uma senhora com alimentação bastante rica, né? Então, talvez a noção da gula seja um pouco mais, um pouco diferente do que ele pensou originalmente de pedir um pedaço a mais de pizza, um pedaço a mais de doce. Então, se nós formos no dicionário, nós vamos encontrar a definição de gula como sendo um desejo desordenado de comer e beber além das necessidades. Todos nós temos que comer, todos nós temos que beber. Mas quando vamos além das necessidades, aí caracteriza-se a gula. A palavra que origina do latim, a própria palavra igual, gula, que significa garganta ou esôfago. O antônimo de gula seria a sobriedade, a temperança e a moderação. Então, se nós praticarmos a temperança e a moderação, estaríamos evitando a gula. Bom, eu convido a todos para uma viagem ao longo do pensamento da humanidade. Vamos trazer algumas pessoas que pensaram, refletiram sobre a gula e que podem nos orientar, nos enriquecer nesse nosso entendimento. Vou trazer aqui Aristóteles, um filósofo da Grécia Antiga, considerado uma das mentes mais brilhantes de todo o tempo. Então, apesar de ele ter estado conosco há mais de 2.300 anos, ele traz algumas informações que eu acredito que sejam interessantes. Então, ele fala que tanto a deficiência como o excesso de exercício destroem a força. Da mesma forma, o alimento ou a bebida
que ultrapassem determinados limites, tanto para mais como para menos, destrói a saúde. Então, você vê que aqui ele está levantando o problema do excesso ou da falta. E aí sim, o alimento que é necessário e que é para ajudar na nossa saúde, em excesso ou em falta também, vai prejudicar e destruir a nossa saúde. Isso aqui é conhecido como justo meio aristotélico. Essa expressão justo meio não é aplicada só para alimentação, é aplicado para diversas situações, praticamente em todas, onde a gente deve evitar exatamente o excesso ou a falta, a deficiência. Esse livro está na Ética ao Nicômaco, um livro infantil escrito há bastante tempo, mas que tem bastante informações válidas para nós. O homem não mudou tanto, apesar de toda a tecnologia, todo o avanço de conhecimento, na nossa essência não mudamos tanto nesse período todo. Nós vamos avançar 3 séculos, vamos para o poeta romano Horácio. Então, Horácio fala que comer demais retira energia das pessoas. Que parece um contrassenso, né? Afinal, comer é para repor as energias, é para termos energia. Mas sabemos que se comermos demais, nós vamos ter necessidade de ficar fazendo a digestão e vai retirar energia. Vamos avançar um pouco mais e vamos avaliar o seguinte, ainda em Roma, que esses banquetes eram um verdadeiro símbolo de status social. Eles comiam, bebiam e outras coisas mais, né? E era um símbolo de status, quer dizer, não havia uma condenação. O que havia é uma recomendação de evitar o excesso. Agora, onde que surge, então, essa ideia de pecado, de culpa, da culpa religiosa? Isso aí faz parte da nossa tradição, é uma herança da nossa tradição judaica cristã. Então, se é parte da tradição judaica cristã, poderíamos, então, imaginar que está na Bíblia alguma referência, mas não existe, de forma inequívoca, nenhuma referência a essa condenação da alimentação, seja ela um pouco desregulada, um pouco desbalanceada. Pelo contrário, nós vamos achar aqui em Eclesiastes, ou também o Sábio, onde diz: a melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. Então, ou seja, a diversão e a comida e a bebida é justo. Se nós ganhamos o dinheiro de forma honesta, trabalhando, não há problema nenhum. Então, isso dificulta um pouco a gente querer voltar à Bíblia para justificar que seja um pecado. Nós vamos achar também em Paulo, na carta a Gálatas, que ele diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Quanto a essas coisas não existe lei. Ou seja, eu ressaltei aqui a expressão domínio próprio, porque, seja, sempre quando tivermos um domínio próprio, não haveria uma lei contra isso. Na época, a lei era a lei religiosa, então, ou seja, não é a religião que vai dizer que nós estamos fazendo errado. E daí onde surge, então, essa ideia de pecado. Nós vamos avançar mais 3 séculos, então chegamos ao monge Evagrio Póntico. Ele é um monge grego que se deslocou até o Egito, na região da Alexandria, e ele foi viver com monges que praticavam o ascetismo. Então, ele era um monge ascético. Eu trouxe aqui a definição de ascetismo, que é o quê? É a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser este o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Então, se a gente pensar aqui, para uma pessoa que está querendo fazer o ascetismo, que é ascética, faz sentido realmente tomarmos cuidado com diversos prazeres. E certamente que a gula, alimentação, não a gula, mas a alimentação prazerosa, a alimentação gostosa, é um dos prazeres que nós vamos pensar. Então, aqui surge e é atribuído a esse monge a lista dos pecados capitais, inicialmente com 8 pecados capitais. Nós vamos avançar pouca coisa, vamos chegar a Santo Agostinho, teólogo, filósofo, cristão. E Agostinho se dirige agora não ao público que está querendo fazer ascetismo, aos monges ascéticos, mas sim ao público em geral, nós. Então, o que ele diz? Quem há senhor, por vezes que não tenha comido mais do que exige a necessidade. Logo, a gula não é pecado. Então, certamente, como nós, que às vezes dizemos que estamos satisfeitos, mas pegamos um pouco mais,
Agostinho sabia que isso era comum, provavelmente ele mesmo fazia, né? Então, ele diz que a gula não é pecado. Então, se pensarmos em Agostinho, a gula não seria pecado. Mas para ele, a definição de gula seria o quê? Seria, às vezes, comer um pouco mais do que exige a necessidade. Ele não está falando do excesso, do exagero. Pelo menos nessa frase, não. Aí nós chegamos no Papa Gregório I, que aí sim, onde surge a ideia dos pecados capitais como algo canônico, ou seja, fazia parte dos cânones da igreja. E ele fala que no comer, prazer se mistura com necessidade. Não temos certeza de que a necessidade pede e do que o prazer sugere. Então, ele traz aqui realmente a dificuldade que nós temos normalmente. Nós temos necessidade de comer, mas muitas vezes o prazer faz com que a gente passe da necessidade. Mas ele traz a posição que é o seguinte: se dominarmos, se nos deixarmos dominar pela gula, destruiremos todas as virtudes. Logo, a gula é um pecado mortal. Você vê que aqui ele não está falando que a gula em si, mas a consequência que a gula pode trazer. Vamos pular agora para diversos séculos, já no final da Idade Média, com São Tomás de Aquino, também um teólogo, filósofo cristão. Ele consolida toda essa relação dos 7 pecados capitais, dá todo o embasamento filosófico e conceitual de cada um desses vícios, desses pecados, né? Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte: ele diz: o vício da gula não consiste na substância do alimento, mas na volúpia não regulada pela razão. O desejo demasiado dos prazeres da mesa, mas sem nos levar a agir contra a lei de Deus, será então um pecado venial, não um pecado mortal. Então você vê que aqui ele levanta alguns pontos importantes. Eu grifei também a palavra vício e a palavra razão, porque vício, ele começa a utilizar esse termo. Ele continua usando o pecado, mas usa o vício da gula. É quando nós não conseguimos, pela razão, fazer o nosso equilíbrio na alimentação. Agora, se a gente não partir pelo vício da gula, agir contra a lei de Deus, que é o que o Papa Gregório comentava, isso não seria um pecado mortal, mas sim um pecado venial. Para quem talvez não tenha familiarizado com essa nomenclatura, um pecado venial é um pecado que não é tão grave. Um pecado mais até permissivo de desculpa, de perdão. Aí nós pulamos para o século XVIII. No século XVIII surge a gastronomia. E na gastronomia, a expressão e a figura do gourmet. Quer dizer, você pode comer desde que saiba apreciar com moderação os alimentos e as bebidas. Começa a não haver mais esse sentido de culpa, sentido de pecado. Nós, lembrando que nós estamos no iluminismo, onde há, assim, a influência e uma importância à consciência individual, e nós estaríamos livres de se submeter a tudo aquilo que vai contra a razão. Então, não há o problema como existia nos monges ascéticos, ou até mesmo na religião, a proibição ao prazer da alimentação. É desde que haja moderação. Nós pulamos agora, então, para o século XX, principalmente mais recente, agora, que é uma realidade nossa, final do século XX. Temos aqui um professor de Cambridge, na Inglaterra, Simon Blackburn. Então, ele fala o seguinte, que aqui, então, século XX, século XXI, a gula deixou de ter uma conotação religiosa para se tornar um grave problema social. Ou seja, não é mais um pecado quem está preocupado, mas sim um problema social de quê? Da obesidade, do excesso da alimentação desregulada, que isso é uma realidade que nós sabemos, que hoje é um problema de saúde pública isso aí, em diversos países, inclusive no Brasil. Então, a gente pode pegar hoje, no sentido do que nós temos como definição da psicologia, que a gula é a perda de controle em relação ao próprio corpo. Nós estamos perdendo o controle, e aí estamos querendo comer muito. Também pode ser a busca da felicidade em coisas materiais. E pode ser a compensação de problemas emocionais na comida e na bebida. Lembrando que a gula não é só a comida, também é a bebida. Tá? Bom, aqui, então, sem olhar esses 3 pontos, nós já podemos avaliar onde que nós podemos trabalhar para que evitemos. Não na expressão exatamente de pecado, mas entendemos que nas linguagens de hoje seria nosso desvio de comportamento, nossas dificuldades de comportamento, né, que a gente pode cometer.
Será que a gente está cuidando realmente de avaliar a nossa felicidade ser baseada em algo não material? Será que está cuidando mais da parte material ou mais da parte espiritual? Será que nós estamos dando muita importância para a necessidade mais básica do corpo e não estamos vendo algo superior a isso? Será que estamos com algum problema emocional? Então, procuremos resolver e não fazer essa compensação na comida e na bebida. Bom, evidentemente que não poderia deixar de trazer o que o nosso querido amigo e codificador Allan Kardec trouxe na sua obra. Eu vou trazer aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, sugerida por um amigo meu da Seara, o Júlio Álvares, que eu achei bastante interessante. É o capítulo 11, no item 13. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos e do mundo material. Ou seja, a gente sabe da dificuldade do mundo material, a gente sabe da dificuldade que os nossos órgãos físicos têm. Sabemos que vivemos num mundo com dificuldades, mas é aqui que nós temos que estar para crescermos e para no futuro, na eternidade, sermos felizes. Então, essas dificuldades que nós temos, a gente pode trabalhar para eliminá-las, para minimizá-las, e os próprios órgãos físicos e o mundo material que nos induz também a essa dificuldade, a esses prazeres, esses problemas, também é a solução. Vou dar só um exemplo aqui. Tem uma expressão, uma declaração da doutora Paula Volpe, uma médica gastroenterologista, ela fala que quando nós sentimos muita fome, temos o impulso de comer de forma exagerada, preferindo alimentos mais calóricos. É uma resposta natural do cérebro à falta de energia no corpo. Ou seja, como o Kardec falou, né? Os espíritos falaram para Kardec, né? Que os órgãos que nós temos, eles nos colocam realmente, muitas vezes, em prova. A resposta natural do cérebro é que se a gente está com fome, a gente busca alimentos, porque isso é uma resposta que nós temos trazendo da nossa hereditariedade, que nós, muito antes, há muitos anos atrás, né, séculos atrás, milênios atrás, nós não tínhamos regularidade de comida. Então, quando a gente está com fome, significa dizer que provavelmente o cérebro está entendendo que nós não temos regularidade. E o cérebro exige que nós, não, impulsiona a comer de forma mais calórica. E só que hoje nós temos uma até fartura talvez de alimentos para muitas das pessoas. E isso gera um desequilíbrio. Mas é importante nós entendermos o seguinte, que nós somos um espírito. Nós dominamos o corpo. Não podemos nos deixar ser dominados pelo corpo, por essa reação instintiva do cérebro. Eu vou também trazer algumas passagens aqui do Livro dos Espíritos, na Lei Morais, capítulo 5, Leis da Conservação. A questão 712. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Pergunta de Kardec. Os espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para provar na tentação. Kardec, ainda não satisfeito totalmente, né, ele pergunta: e qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Quer dizer, nós temos esses alimentos gostosos, toda essa situação, e outras que existem, porque aqui não estão falando só da gula, né? Em todos os bens materiais. Que é uma forma de que nós sejamos testados. Pode ser a palavra tentação, mas eu gosto mais da palavra teste. E aqui Kardec traz o que? Temos que desenvolver a razão para preservar-nos do excesso. Você vê que volta a mesma frase, a mesma palavra que Tomás de Aquino já dizia. É a razão que, quando a razão perde o controle, aí sim, nós temos um problema com a gula. Temos outra questão, que é os gozos, que é a questão 713, os gozos têm limites traçados pela natureza? Bastante inteligente, como sempre, essa pergunta do Kardec. Se nós somos tentados, é isso aí, somos testados, será que nós estamos ao acaso? Não. Tá? O que os espíritos respondem. Que temos limite traçado pela natureza para vos mostrar o termo do necessário.
mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vós punis a vós mesmos. Ou seja, a natureza dá toda a indicação. Nós sabemos, na maioria das vezes, sabemos quando já temos que parar, seja na alimentação ou com qualquer outro tipo de excesso que façamos, mas muitas vezes a gente deixa passar. E quem que pune? Não é o pecado capital, somos nós mesmos que nos punimos. Nós vamos sentir isso no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. E aqui tem um comentário do Kardec, após a questão 714, que ele fala que o homem que procura nos excessos de todo o gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quantos maiores forem seus excessos, tanto maior a preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a natureza espiritual. Ou seja, o que nós estamos aqui para desenvolver? A nossa natureza animal ou a nossa natureza espiritual? Então, se a gente nos excedemos isso aí, no caso da alimentação, nós sabemos que os animais, quando estão satisfeitos, eles não vão à caça. Eles, no máximo, se defendem. E nós, às vezes, não aprendemos isso aí. Então, nós estamos fortalecendo o nosso lado animal em detrimento da nossa natureza espiritual, que eu acho que é o propósito. Todos nós já temos consciência que é o nosso propósito estarmos aqui. E mais uma pergunta interessante, que é o seguinte, a 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato conhece por intuição, e muitos conhecem à custa de suas próprias experiências. Ou seja, se a gente não levar pela nossa intuição, nós vamos conhecer às custas das nossas experiências. Uma outra vez pode ser, mas diversas, isso aí vai gerar um problema sério para nós. Aqui nós temos um comentário após a questão 717, que ele fala que o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existiam no estado de selvagerias, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Então, novamente, a importância da razão. Os espíritos sabem que as necessidades mudam, inclusive os recursos que nós temos, mas isso não justifica que nós deixemos da razão para atuar na nossa parte mais animalesca. Aqui eu gostaria de trazer uma passagem que tem na Revista Espírita, de março de 1867. Foi uma passagem que teve lá realmente na Sociedade Parisiense, como sempre, eles relatam isso aí, mas agora um pouco diferente. Em vez de ser poucas manifestações dos espíritos, essa é uma manifestação de diversos espíritos, uma, duas frases, cada um deles falando uma frase que dá continuação, que o outro espírito de seguida dá continuação. É muito interessante, muito bonito, e recomendo até quem gostar da Revista Espírita ou não, ver isso aí. Então, vamos trazer aqui um pouco da observação sobre a gula, né, o vício. Então, nós temos a primeira frase: para desenvolver a moral é preciso antes extirpar o vício, do espírito Béranger. Para extirpar o vício é preciso desmascará-lo, o Eugène Sue. É o que todos os espíritos fortes e superiores procuram fazer, François Arago. Então, nós vemos aqui o seguinte: se nós nos queremos desenvolver moralmente, primeira coisa é extirpar o vício. E para extirpar esse vício, não podemos nos esconder, não podemos arranjar subterfúgio e desculpas, temos que desmascará-los, encarar de frente. Sabemos que temos dificuldades, mas é a única maneira de fazer. E o que o Arago fala é isso, né? Que todos os espíritos fortes e superiores procuram fazer. Você vê, mesmo não sendo espíritos mais fortes e superiores, ele dá essa palavra, procuram fazer, porque ainda é um trabalho de evolução. Aqui também, nessa mesma frase, ele fala que o amor triunfará e com ele virão a sabedoria, a caridade, a prudência, a força, a ciência, a humildade, a calma, a justiça, o gênio, a tolerância e o entusiasmo. A glória majestosa e divina esmagará por seu esplendor o orgulho, a inveja, a hipocrisia, a maldade e o ciúme, que arrasta no seu séquito a preguiça, a gula e a luxúria. Eugène Sue. Então, nós vemos o seguinte: no momento em que nós estivermos mais voltados ao amor,
nós seremos mais sábios, teremos muito mais condições de nos preocuparmos com a nossa parte espiritual, deixaremos de ter essa predominância do corpo sobre o espírito, deixaremos de estar desequilibrados e buscarmos na gula, ou seja, na preguiça, nos outros pecados capitais, uma compensação. Nós teremos muito mais clareza de que a importância que nós devemos dar é a nossa melhoria. E a gula, a preguiça, a luxúria e todos os outros pecados capitais, eles devem, assim, serem superados. Bom, agradeço ao Alexandre, agradeço a todos os amigos do Amor e Paz pela calorosa recepção, agradeço a todos que estão nos escutando, espero que possamos, dessa forma, ter trazido alguns pontos de reflexão, que esses pontos de reflexão nos ajudem a buscarmos um maior entendimento, uma melhor compreensão, e através desse maior entendimento, maior compreensão, junto com a nossa vontade de superar os nossos desvios de comportamentos, os nossos eventuais vícios, as nossas dificuldades comportamentais, que possamos, assim, sermos fortalecidos e conseguirmos vencer essas dificuldades, que é o nosso grande objetivo de estarmos nessa busca contínua pela pela evolução espiritual. Muito obrigado, que a paz de Jesus continue com todos nós. Boa noite. Boa noite, Abelardo. Obrigado. Nós é que agradecemos a você, a Seara Bendita, por essa magnífica explanação. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Alexandre, a todos que nos estão ouvindo. Um abraço.